Boa noite, pessoal. Quem for chegando aí, por favor, vai me dando um okzinho, um joinha. Pra gente saber como é que tá a transmissão. Ok? Quem chegou aí, dá um joinha. Oi, Josi. Boa noite. Quem mais tá aí, pessoal? Tá bom. Pessoal, tem alguma dúvida com relação ao livro Nosso Lar, algum comentário? Vamos aproveitar aí alguns minutinhos antes. Se tiver alguma questão aí, para a gente poder trocar ideias. Mauro, boa noite. Mauro está sempre presente aí, né? Muito legal. E vamos compartilhando aí também, pessoal, que essa live é interessante a gente compartilhar, né? Para que outras pessoas possam ter a oportunidade de estudar também, de se esclarecer. Não só essa, né? Todas as lives que a gente faz aqui no grupo. É interessante a gente compartilhar com os amigos, com os parentes. A gente nunca sabe até onde essa mensagem vai chegar, né? E quem vai recebê-la, né? Em que condição. A Sil também chegou aí, né? Sil, boa noite. Pessoal, algumas pessoas aparecem aqui para mim, mas nem todo mundo. Então dá um joinha aí, fala aí que está assistindo para a gente poder ver. Quase na hora da gente iniciar. Antes da gente iniciar, pessoal, lembrando que nós estamos com aquela atividade, né, da conversa fraterna, todas as segundas-feiras, logo após o nosso estudo aqui, o pessoal que está responsável por essa atividade entra em contato com quem deixou o nome e o telefone para participar da conversa fraterna. Como é que faz isso? Lá no nosso grupo, o primeiro post que está sempre lá, que ele está fixado, né? Tem um link para o formulário. O formulário é bem simplesinho, é só você preencher com o seu nome e o telefone do WhatsApp, né? E todas as segundas-feiras, assim que a gente encerra aqui a atividade, o pessoal entra lá, pega esses dados e entra em contato com quem solicitou a conversa fraterna, tá bom? Tudo sigiloso, ninguém fica sabendo de nada, ninguém tem acesso aos seus dados, apenas os trabalhadores que são responsáveis por essa atividade, ok? Então, talvez vocês não estejam precisando neste momento, mas indiquem para aquelas pessoas que estão passando por alguma dificuldade, que estejam aí talvez um pouco apreensivos, né, pela situação aí de estar em casa, não estar podendo sair, ou N situações, né, que surgem e que de alguma forma podem ser aliviadas através de uma conversa, através da reflexão sobre, em cima, né, dos ensinamentos do Espiritismo, do Evangelho. Então, participem, né, e indiquem aí para a família, né, para os amigos, para participarem, ok?
Bom, então já passou um pouquinho das 7h30, das 19h30, o pessoal aí está chegando, né? Vamos então dar início à nossa atividade de hoje. Primeiramente, convido a todos a fecharem os olhos, elevarem o pensamento a Deus, ao Mestre Jesus e a toda a espiritualidade amiga que nos assiste, que nos ampara nessa atividade de estudo, de esclarecimento. Vamos agradecer a presença amorosa desses irmãos junto de nós, agradecer a oportunidade de aqui estarmos reunidos para recebermos o esclarecimento. Vamos pedir a esses irmãos que estejam sempre junto a nós, nos auxiliando a compreender esses ensinamentos e principalmente a colocá-los em prática em nossas vidas. Que a paz do Divino Mestre vibre nos corações de todos aqui presentes, hoje e sempre, que assim seja. Então vamos lá, pessoal. Hoje nós estamos no capítulo 11. Olha que legal, já tem 11 semanas, né, que estamos aqui nos reunindo, nos encontrando. Bom, então só para a gente lembrar, né, do capítulo anterior, André Luiz foi com Lísias fazer uma visita, né, lá no Parque das Águas. Lísias explicou para ele a questão da água, da importância da água, não só para nosso lar, mas também para o plano físico. André Luiz teve aquela oportunidade, né, de conhecer um pouco mais da colônia, de andar pela colônia, né, de observar toda a infraestrutura da colônia. Okay? E agora nós vamos então ao capítulo 11, intitulado Notícias do Plano. Desejaria, meu generoso companheiro, facultar-lhe observações diferentes nos diversos bairros da colônia, mas obrigações imperiosas chamavam-no ao posto. Terá você ocasião de conhecer as diversas regiões dos nossos serviços, exclamou bondosamente, pois, conforme vê, os ministérios do nosso lar são enormes células de trabalho ativo. Nem mesmo alguns dias de estudo oferecem ensejo à visão detalhada de um só deles. Não lhe faltará oportunidade, porém. Ainda que me não seja possível acompanhá-lo, Clarencio tem poderes para obter-lhe ingresso fácil em qualquer dependência. Então, o Lísias, né, está comentando então com André Luiz que ele gostaria, né, de acompanhar André Luiz, de mostrar toda a colônia, mas que ele não poderia fazer isso, né, por causa das suas obrigações, dos seus deveres de trabalho. E ele comenta também que cada um dos ministérios, né, tem muito trabalho, são trabalhos complexos, né, que exigem dedicação, estudo, né, para que se conheça realmente. Então não seria possível, né, com pequenas visitas rápidas, que André Luiz conhecesse tudo isso, né? Mas ele então comenta que para ele não seria possível, mas que o Clarencio teria condições de oportunizar, né, o livre acesso de André Luiz para o estudo, para o conhecimento dos ministérios, né? E ele frisa aqui, né, deixa bem claro que a questão do trabalho, que existe muito trabalho mesmo, e que todos os ministérios, todas as pessoas ali envolvidas se dedicam às atividades. Como a gente já comentou anteriormente, né, não existe nada na criação que esteja parado. Quando a gente para, a gente adoece, né? Então a gente precisa da atividade, a gente precisa do trabalho, certo? E isso não é diferente no plano espiritual.
voltando ao ponto de passagem do aeróbus, que não se fez esperar. Agora sentia-me quase à vontade. A presença de muitos passageiros não me constrangia. A experiência anterior fizera-me benefícios enormes. Esfervilhava-me o cérebro de úteis indagações. Interessado em resolvê-las, aproveitei o minuto para valer-me do companheiro quando possível. Lísias, amigo, perguntei, poderá informar-me se todas as colônias espirituais são idênticas a esta? Os mesmos processos, as mesmas características? De modo algum. Se nas esferas materiais cada região e cada estabelecimento revelam traços peculiares, imagine a multiplicidade de condições em nossos planos. Aqui, tal como na Terra, as criaturas se identificam pelas fontes comuns de origem e pela grandeza dos fins que devem atingir. Mas importa considerar que cada colônia, como cada entidade, permanece em degraus diferentes na grande ascensão. Todas as experiências de grupo diversificam-se entre si, e nosso lar constitui uma experiência coletiva dessa natureza. Segundo nossos arquivos, muitas vezes os que nos antecederam buscaram inspiração nos trabalhos de abnegados trabalhadores de outras esferas. Em compensação, outros agrupamentos buscam o nosso concurso para outras colônias em formação. Cada organização, todavia, apresenta particularidades essenciais. Então, gente, o que Lísias está colocando aqui? Que as pessoas, né, os grupos, os espíritos, se agrupam, se reúnem por afinidade, né? Então, assim, cada colônia, né, existem várias colônias no plano espiritual, cada colônia ela recolhe, ela reúne aqueles espíritos que estão numa mesma faixa vibratória, né, num mesmo estágio evolutivo. Então, cada colônia vai ter as suas características de acordo com o grupo que ali habita, né? E também com as funções dessas colônias, né? Que nós vamos ver, então, que existem colônias com atividades específicas, né? De socorro, de amparo, né? Então, existem várias colônias com diferentes níveis de conhecimento, diferentes níveis de percepção, diferentes níveis de evolução, certo? No entanto, essas colônias elas se ajudam. Nosso lar buscou, então, e busca sempre auxílio, inspiração em colônias de planos mais elevados, né? Para se organizar, para organizar os seus trabalhos. E, da mesma forma, outras colônias que estão iniciando suas atividades, que estão se organizando, buscam em nosso lar conhecimento, experiências, troca, né, de experiências para esses grupos, certo? Então existe sempre essa troca, essa ajuda, esse auxílio mútuo. E outro detalhe que é interessante a gente observar é que existem muitas faixas de evolução, né? Então, não é aquele negócio, desencarnou. Desencarnou, já foi classificado aqui, vamos dizer assim, como é que ele coloca aqui? Que a gente foi levado à categoria de fantasma, né? Já simplesmente, eu morri, agora virei fantasma e pronto, acabou. Não, a gente vai ter muitos estágios de trabalho, de evolução, de aprendizado. O crescimento, ele é enorme, né? A possibilidade de crescimento do espírito, de elevação do espírito. Não existe aquela definição simplesmente pelo desencarne. Aquela situação, o espírito é bom, foi para o céu. O espírito foi ruim, vai para o inferno. Simplesmente não. Ok?
Observando que o intervalo se fazia mais longo, interroguei: partiu daqui a interessante formação de ministérios? Sim, os missionários da criação de nosso lar visitaram os serviços de Alvorada Nova, uma das colônias espirituais mais importantes que nos circunvizinham, e ali encontraram a divisão por departamentos. Adotaram o processo, mas substituíram a palavra departamento por ministério, com exceção dos serviços regeneradores, que somente com o governo atual conseguiram elevação. Assim procederam, considerando que a organização em ministérios é mais expressiva, como definição de espiritualidade. Muito bem, acrescentei. Então, percebam, né, que nosso lar, quando estava se organizando, buscou então conhecimento e experiência, né, numa outra colônia, que é Alvorada Nova, que já era uma outra colônia já constituída, já organizada, e lá eles absorveram o conhecimento, a experiência sobre a divisão do trabalho e adotaram em nosso lar. Mas eles mudaram o nome, né? Em Alvorada Nova são chamados de departamentos, né? Cada núcleo de trabalho é chamado de departamentos, e nosso lar, o pessoal de nosso lar achou melhor chamar de ministérios. Eles acharam mais adequados, foi uma escolha deles, né? Mas a estrutura a gente observa que é a mesma, é apenas uma mudança de nomenclatura. Assim como acontece, por exemplo, empresas, né, nossas aqui. Nós temos às vezes empresas com núcleos de atividade idênticas, né, tem o mesmo tipo de atividade, mas com nomes diferentes. E está tudo certo, é só uma questão de organização do que foi escolhido ali para aquele grupo. E não é tudo, prosseguiu o enfermeiro atencioso. A instituição é eminentemente rigorosa no que concerne à ordem e à hierarquia. Nenhuma condição de destaque é concedida aqui a título de favor. Somente 4 entidades conseguiram ingressar com responsabilidade definida no curso de 10 anos no Ministério da União Divina. Em geral, todos nós, decorrido longo estágio de serviço e aprendizado, voltamos a reencarnar para atividades de aperfeiçoamento. Enquanto eu ouvia essas informações, justamente curioso, Lísias continuava. Quando os recém-chegados das zonas inferiores do umbral se revelam aptos a receber cooperação fraterna, demoram no Ministério do Auxílio. Quando, porém, se mostram refratários, são encaminhados ao Ministério da Regeneração. Se revelam proveito, com o decorrer do tempo, são admitidos aos trabalhos de auxílio, comunicação e esclarecimento, a fim de se prepararem com eficiência para futuras tarefas planetárias. Somente alguns conseguem atividade prolongada no Ministério da Elevação, e raríssimos em cada 10 anos os que alcançam intimidade nos trabalhos da união divina. E não suponha que os testemunhos sejam vagas expressões de atividades idealistas. Já não estamos na esfera do globo, onde o desencarnado é promovido compulsoriamente a fantasma. Vivemos em círculo de demonstrações ativas. As tarefas de auxílio são laboriosas e complicadas. Os deveres no Ministério da Regeneração constituem testemunhos pesadíssimos. Os trabalhos na comunicação exigem alta noção da responsabilidade individual. Os campos do esclarecimento requisitam grande capacidade de trabalho e valores intelectuais profundos. O Ministério da Elevação pede renúncia e iluminação. As atividades da união divina requerem conhecimento justo e sincera aplicação do amor universal. A governadoria, por sua vez,
é sede movimentada de todos os assuntos administrativos, numerosos serviços de controle direto, como, por exemplo, o de alimentação, distribuição de energias elétricas, trânsito, transporte e outros. Aqui, em verdade, a lei do descanso é rigorosamente observada para que determinados servidores não fiquem mais sobrecarregados que outros. Mas a lei do trabalho é também rigorosamente cumprida. No que concerne ao repouso, a única exceção é o próprio governador, que nunca aproveita o que lhe toca nesse terreno. Então, pessoal, dentro do nosso lar, que Lísias está colocando aqui, né, ele volta a frisar a questão do trabalho, das atividades, que são intensas, né, e de grandes responsabilidades. Então, conforme o Espírito chega, né, e é acolhido em nosso lar, conforme as suas condições e conforme o seu processo, né, de aceitação, de entendimento, ele vai sendo direcionado ao trabalho. E em nosso lar não existe indicações ou favoritismos, né? Então, os cargos mais altos, né, das organizações, eles são ocupados por espíritos que demonstraram ao longo do tempo a sua capacidade, o seu empenho, a sua responsabilidade, o seu interesse naquela atividade, né? E a sua competência realmente para exercer aquela atividade. Então, assim, e a questão do descanso. Para que não exista sobrecarga de atividade, né, todos os trabalhadores são obrigados a cumprirem as suas horas, o seu tempo de descanso, rigorosamente. Não se permite, né, então, que o espírito, né, ali que esteja trabalhando fique passando, né, das suas horas estipuladas de trabalho, certo? Aí ele faz a observação aqui que a única exceção é o próprio governador, que raramente se utiliza das suas horas de descanso. Mas nunca se ausenta ele do palácio? Interroguei. Somente nas ocasiões em que o bem público o exige. A não ser em obediência a esse imperativo, o governador vai semanalmente ao Ministério da Regeneração, que representa a zona de nosso lar em que há maior número de perturbações, dada a sintonia de muitos dos seus abrigados com os irmãos do umbral. Numerosas multidões de espíritos desviados ali se encontram recolhidos. Aproveita ele, pois, as tardes de domingo, depois de orar com a cidade no grande templo da governadoria, para cooperar com os ministros da regeneração, atendendo-lhes os difíceis problemas de trabalho. Nesse mister, priva-se, às vezes, de alegrias sagradas, amparando desorientados e sofredores. Pessoal, vocês estão entendendo o que é isso aqui que Lísias está falando? Vamos comentar isso aqui com calma. Ele está dizendo o quê? Que o governador raramente se utiliza das suas horas de descanso. Que ele trabalha, né, incessantemente em benefício da colônia, na organização e tudo mais. Então o André Luiz pergunta a ele, bom, mas então ele nunca sai, nunca se ausenta do palácio? E aí Lísias diz o seguinte, que semanalmente, todas as semanas, o governador deixa o palácio, né, e vai até o Ministério da Regeneração. Lá no Ministério da Regeneração é onde estão os espíritos com maiores dificuldades. São aqueles espíritos que foram recolhidos e que têm ainda grandes dificuldades, grandes desequilíbrios. Então o que acontece? O governador aproveita
aquele seu momento, aquele momento de folga, né, que seria do seu descanso, para se deslocar até o Ministério da Regeneração e auxiliar no trabalho do ministério. Certo? Vejam bem, que espírito, que grandeza desse espírito, né? Com esse trabalho, já com tanto trabalho, e ele vai dedicar-se, doar um pouco mais àqueles companheiros que estão com mais dificuldades e auxiliar aqueles trabalhadores que estão com a carga pesada, né, de atividade, de trabalho, devido às características das suas atividades, né? E aí eu questiono, vamos questionar a nós. Quanta dificuldade a gente encontra, né, que a gente cria para se dedicar a alguns momentos no posto de assistência, a se dedicar a alguns momentos para auxiliar em alguma atividade, né? Porque a gente reclama, mas eu já trabalhei tanto, eu estou cansado, preciso descansar, trabalhei a semana toda, né? Então, vamos lembrar desse exemplo aqui do governador de nosso lar, que com tantas responsabilidades, né, ainda se doa, ainda acha o tempinho para ir lá auxiliar, certo? Deixara-nos o aeróbus nas vizinhanças do hospital, onde me aguardava o aposento confortador. Em plena via pública, ouvia-se, tal qual observara a saída, belas melodias atravessando o ar. Notando-me a expressão indagadora, Lísias explicou fraternalmente: essas músicas procedem das oficinas em que trabalham os habitantes de nosso lar. Após consecutivas observações, reconheceu a governadoria que a música intensifica o rendimento do serviço em todos os setores de esforço construtivo. Desde então, ninguém trabalha em nosso lar sem esse estímulo de alegria. Nesse ínterim, porém, chegáramos à portaria. Atencioso enfermeiro adiantou-se e notificou: Irmão Lísias, chamam-no ao pavilhão da direita para serviço urgente. O companheiro afastou-se, calmo, enquanto eu me recolhia ao aposento particular, repleto de indagações íntimas. Então, assim, para fechar o capítulo, né, o assunto aqui, essa observação sobre a música. Nós ainda vamos falar mais em capítulos futuros sobre a música, mas aqui a gente já tem assim, uma palhinha, né, desse assunto, onde André Luiz percebeu que a música, né, havia música em todos os locais, em todas as atividades havia música. E Lísias comenta então com ele que a música auxiliava nos trabalhos, né, para que houvesse, que as pessoas estivessem se sentindo melhor e, com isso, executassem seus trabalhos com mais eficiência, né? Então é interessante a gente observar isso. Quanto a música ela é benéfica, né? Mas tenhamos cuidado também com qual música estamos escolhendo, o que nós estamos consumindo como música, né? O que nós estamos escutando, tá? A gente vai falar mais disso alguns capítulos adiante, mas só para a gente já ir pensando nisso, tá bom? Bom, pessoal, esse foi o capítulo de hoje. De tudo isso aí, o que eu acho mais importante da gente observar e buscar colocar aí, fazer uma reflexão, né, sobre nós mesmos, com relação à atividade do governador, né, a esse exemplo que o governador oferece a todos, a questão da doação, de auxiliar o próximo, né, de usar do seu momento de descanso, do seu momento de folga, né, para auxiliar alguém.
E assim, por experiência própria, creio que muitos aqui no grupo têm essa experiência também e podem comentar sobre isso, mas por experiência própria, quando a gente se dedica algumas horas, né, para o auxílio, para o trabalho ao próximo, como por exemplo no posto de assistência, que tantas pessoas acham super difícil, falam, nossa, mas eu vou levantar cedo, no domingo, que é o dia que eu tenho para descansar, né? Eu preciso descansar para começar a semana, que senão eu não dou conta e tal. Mas eu digo por experiência própria, quando nós nos propomos a fazer essa atividade, a gente sai muito mais revigorado, muito mais energizado. É muito melhor para as nossas forças, para a gente começar a semana, participar de uma atividade dessa no domingo, do que ficar dormindo até tarde no domingo. Quem ainda não teve essa experiência, experimente. Vá alguns domingos, se dedique a alguma atividade num posto de assistência por alguns domingos e depois conta para nós como é que foi a experiência. Se vocês ficaram mais cansados ou se vocês se sentiram mais energizados e mais animados para começar a semana. Tá? Bem interessante. Quem já teve essa experiência, comenta aí, pessoal. Vamos ver como é que é para cada um. Mas eu tenho certeza que muita gente vai concordar comigo. Que a gente está sempre mais disposto a começar a semana, né? Depois de participar de algumas atividades em benefício ao próximo. Ok? Bom, mas é isso. Gratidão pela presença de vocês. Mais uma vez, convido a todos a elevar o pensamento a Deus, ao Mestre Jesus e a toda a espiritualidade amiga aqui presente. Vamos mais uma vez agradecer essa oportunidade de estarmos reunidos, agradecer a presença amorosa desses nossos companheiros das equipes espirituais que vêm neste momento nos auxiliar, nos amparar. Vamos pedir a esses irmãos que se mantenham unidos a nós, nos auxiliando a levar a luz, o amor e a paz a todos os lugares por onde andarmos. Que a paz do Divino Mestre vibre nos corações de todos aqui presentes, hoje e sempre, e que assim seja. Mais uma vez, pessoal, muito obrigado pela presença, uma boa noite e até semana que vem. Um abraço, tchau, tchau.